Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estado brasileiro que, olha, desafia qualquer definição simples: o Piauí. Se prepare, porque esse lugar guarda algumas das maiores e mais incríveis surpresas do Brasil. Sabe quando a gente pensa no Nordeste do Brasil? A imagem que vem na cabeça quase sempre é a mesma. Praias, um litoral imenso, capitais à beira-mar. Mas e se o verdadeiro coração da região fosse diferente? Pois é, essa é a palavra-chave para entender o Piauí: contrastes. É um estado que se define justamente por suas singularidades, por juntar mundos que parecem totalmente opostos. É nessa mistura que nasce a identidade única dele. Para começar, a própria geografia já conta uma história diferente. Ao contrário dos vizinhos, o Piauí tem um litoral bem pequeno e a capital, Teresina, é a única de todo o Nordeste que não fica na costa. Isso já diz muito, né? A alma do estado está no interior. E que interior, hein? É aqui que a gente entra no nosso primeiro grande contraste: a convivência de uma das histórias mais antigas da humanidade com um povo super vibrante e contemporâneo. 12.000 anos. É até difícil de imaginar um tempo tão longo, mas essa é a idade de algumas das pinturas rupestres encontradas no Piauí. A gente está falando de um passado muito, mas muito distante dos primeiros passos da ocupação humana aqui nas Américas. O epicentro dessa viagem no tempo é a Serra da Capivara. E olha, não é só um parque nacional, não. É um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. É, de forma bem direta, o maior e mais importante acervo arqueológico a céu aberto de todo o continente. E a riqueza não para por aí. Além dos mais de 1.200 sítios na Serra da Capivara, a gente tem a Chapada do Araripe, um verdadeiro tesouro de fósseis, e o impressionante cânion do Rio Poti, com rochas que já viram mais de 400 milhões de anos de história da Terra. E aqui a gente vê o grande paradoxo do Piauí. De um lado, um passado gravado em rochas de 12.000 anos. Do outro, uma população atual de 3.300.000 pessoas, com uma identidade rural muito forte e uma história mais recente de migração. O antigo e o novo ali, coexistindo lado a lado. Mas esse jogo de contrastes não se limita à sua história, não. Ele também se reflete de um jeito espetacular na natureza. O Piauí é um ponto de encontro raro, um lugar onde três dos grandes biomas do Brasil simplesmente convergem e se misturam. No interior, o que predomina é a caatinga, perfeitamente adaptada ao clima semiárido. Mais ao sul, surge o cerrado, com suas árvores tortuosas e campos abertos. E, fazendo a conexão entre os dois, a gente encontra um bioma quase exclusivo da região, a Mata dos Cocais. E essa Mata dos Cocais é muito mais do que só uma zona de transição, viu? Para o Piauí, ela é um verdadeiro motor econômico e cultural que molda o dia a dia de milhares de pessoas. A riqueza vem das palmeiras. Tem o babaçu, de onde se extrai óleo, o buriti, com seus frutos e fibras, e, claro, a grande estrela, a carnaúba, que é conhecida como a árvore da vida, porque dela se aproveita absolutamente tudo, sustentando comunidades inteiras. E toda essa riqueza natural, claro, transborda para a cultura. E aqui, o Piauí de novo nos mostra sua capacidade de unir o tradicional e o contemporâneo, as raízes mais profundas e os novos ritmos. A base cultural é muito forte, muito autêntica. Manifestações como o Bumba Meu Boi e o Reisado continuam super vivas. A figura do vaqueiro e a cultura do couro são centrais, assim como o artesanato que transforma a palha da carnaúba em pura arte. E claro, a cultura se manifesta demais nos sabores. A culinária piauiense é robusta, com pratos que contam a história do sertão. A Maria Isabel, a paçoca de carne de sol, isso não é só comida, é a alma do estado servida no prato. E essa dualidade cultural é fascinante. No mesmo estado onde se celebram festas bem tradicionais, como a Festa do Bode, também acontecem eventos de porte internacional. Já pensou ouvir jazz de alta qualidade com o cenário das formações rochosas da Serra da Capivara? Ou curtir um festival de inverno em Pedro II? É a prova de uma cultura que honra seu passado, mas sem medo nenhum de abraçar o novo. Então, afinal, o que define o Piauí? O ponto crucial é que ele não é uma coisa ou outra. A identidade dele está justamente na soma, na síntese de todas as suas dualidades. Tem uma frase que resume isso de uma forma muito poderosa. O Piauí é um território único no Brasil, tanto do ponto de vista científico quanto cultural. Seja pela ciência que revela seu passado, seja pela cultura que pulsa no presente,
o estado ocupa um lugar realmente singular. No fim das contas, a verdadeira identidade do Piauí não está nos extremos, mas na ponte entre eles. É na união do pré-histórico com o moderno, da caatinga com a mata de cocais, da tradição rural com os festivais cosmopolitas que a gente encontra a essência desse lugar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se o Piauí é definido por seus contrastes, o que dizer de outros lugares? Qual é o contraste surpreendente que define a nossa própria região? Fica a pergunta.